Capítulo 5 A Arte da Espada 1. Se nada tivesse mudado, então a arte da espada deveria estar localizada alguns quilômetros atrás da Cordilheira Clayton. Levei 5 horas para descer toda a montanha e mais 10 horas para chegar à área aproximada onde a arte da espada estava localizada. Uma grande floresta que se estendia por vários quilômetros apareceu diante da minha vista e, ao chegar à entrada da floresta, sem nem pensar duas vezes, optei por entrar. Embora eu estivesse exausto de me mover constantemente o dia todo, decidi cerrar os dentes e continuar minha jornada. Alguns podem dizer que eu estava muito impaciente em relação a como eu estava negligenciando meu corpo em busca de itens apelões, mas discordo. Eu não só reencarnei em um mundo onde os fracos eram presas dos fortes, mas em um futuro próximo, se alguém não fosse forte o suficiente, apenas a morte o aguardava. Se eu quero ser forte o suficiente na esperança de superar as certas bandeiras da morte que me aguardavam, minha única opção era aumentar minha força o máximo possível. Cada minuto que eu economizava era um minuto que eu poderia usar para me treinar. Apesar de estar escuro lá fora, minha visão não foi muito afetada, em parte devido à minha condição corporal melhorada, que foi toda devido à fruta milagrosa que eu havia comido anteriormente. O único problema era o fato de que eu estava no meio de uma floresta. Então, mesmo que minha visibilidade estivesse clara, ainda era difícil distinguir o que estava na minha frente. Se não me lembro errado, deve haver um rio por perto. Meu objetivo atual era procurar um rio que fluísse diretamente do pico mais alto da Cordilheira Clayton. Pois aqueles que buscam o caminho da espada seguem a estrada que flui pelo pico mais alto. Quando o protagonista estava limpando uma masmorra, ele se deparou com 3 pergaminhos antigos que estavam cuidadosamente dispostos lado a lado, e o conteúdo de um dos pergaminhos tinha essas palavras precisas inscritas neles. A princípio, o protagonista não entendeu o significado das palavras no pergaminho, mas, eventualmente, com a ajuda de um de seus companheiros, ele conseguiu descobrir o significado dessas palavras. Infelizmente, quando ele descobriu sobre o que era o conteúdo do pergaminho, já era tarde demais, pois o protagonista já havia aprendido a arte da espada estilo Levicha. Mas isso estava perfeitamente bem para mim, pois eu realmente gostava do estilo Keiki. Em termos simples, o pergaminho estava dizendo ao protagonista para seguir o rio que vinha do pico mais alto da Cordilheira Clayton. A palavra estrada acompanhada por fluía se referia a um rio e o pico mais alto se referia à montanha mais alta dentro do território humano, que ficava na Cordilheira Clayton. E agora eu estava procurando exatamente por esse rio. Não demorou muito para eu encontrar o rio, mas quando o encontrei, eu estava realmente exausto. Acho que estou nisso há mais de 18 horas neste ponto. Não importa o quanto eu quisesse continuar, meu corpo simplesmente se recusava a me obedecer e, assim, não tive escolha a não ser acampar perto do rio. Esses últimos 2 dias provavelmente poderiam somar a quantidade total de exercícios que fiz na última década da minha vida. Nunca antes eu havia feito tanta atividade física, mesmo que eu tivesse mana condensada e meu corpo pudesse acompanhar, não acho que o mesmo pudesse ser dito do meu estado mental, pois senti meu processo de pensamento diminuir a cada segundo que eu continuava me movendo. A primeira coisa que fiz ao chegar ao rio foi reabastecer imediatamente minha garrafa de água. Eu estive bebendo moderadamente para economizar água, mas era uma preocupação desnecessária. Igual. Título: Garrafa de água comprimida. Nível: G+. Descrição: garrafa de água com a capacidade de armazenar até 50 litros de água sem afetar o peso. Igual. Quer dizer, esta garrafa de água poderia armazenar até 50 litros de água. Isso não era totalmente incrível? Antes de partir para a Cordilheira Clayton, peguei este pequeno bebê na estação de trem e não posso dizer que fiquei insatisfeito com ele. Não só podia armazenar até 50 litros de água, mas, graças à sua tecnologia avançada, também podia reduzir o peso do conteúdo em um fator de 10, o que significa que uma garrafa de água cheia pesaria apenas 5 kg. Bem, esse último recurso era uma obrigação, pois, quer dizer, qual era o sentido de carregar uma garrafa que pudesse conter até 50 litros de água quando você nem conseguia segurá-la? O que mais me chocou na garrafa de água não foi sua tecnologia incrível, não, foi realmente seu preço. Custou-me apenas 20 U. U era a moeda usada neste mundo e significava união, que era a associação atual supervisionando a humanidade, além do governo central que era uma aliança entre as maiores nações de antes do início do segundo cataclismo. A União era atualmente a principal organização no domínio humano, que apenas o governo central podia controlar.
Mesmo as maiores guildas em operação não ousam desafiar a autoridade da União, pois isso significaria destruição permanente se elas entrassem em conflito com eles. A União tem o maior número de heróis de nível S à sua disposição, tornando-a um gigante que estava no pico da humanidade. O que torna a União especialmente temível não é o fato de eles terem a maior quantidade de heróis de nível S à sua disposição. Não. Eram seus líderes. Os 7 cabeças da União. Cada um com um poder que ultrapassa em muito o nível S, chegando ao lendário nível SS. Atualmente, existem apenas 15 heróis de nível SS no domínio humano e, de todos eles, 7 fazem parte da União, tornando a União a principal potência no domínio humano. Cada cabeça era um ranqueiro de um único dígito no ranking de heróis, que representa os membros mais fortes da humanidade. O sistema de heróis era um sistema criado pelo governo central e classifica o indivíduo com base em suas conquistas e força. Este era um sistema que foi criado com o propósito de motivar os indivíduos a se tornarem mais fortes, pois isso não só traz glória ao seu nome, mas uma compensação monetária apropriada era dada a cada ano aos heróis de alto escalão. Desde o segundo cataclismo, a humanidade foi dividida em 2 facções, heróis e vilões. Onde os vilões eram indivíduos categorizados com base nos crimes que cometeram. O governo central colocou uma recompensa pela cabeça de cada vilão e a recompensa aumenta à medida que o nível do vilão aumenta. Mas para ser verdadeiramente caracterizado como um vilão, o indivíduo deve assinar um pacto com um demônio. Esse era um juramento de dedicar suas vidas aos demônios, no qual o demônio, em troca, concede a eles parte de seu poder. Como os demônios estavam atualmente em um impasse contra várias raças, a fim de enfraquecer seus oponentes, eles recorreram a métodos que criavam conflitos internos e, ao dar poder a indivíduos que estavam dispostos a seguir seus comandos em nome do poder, eles conseguiram enfraquecer continuamente seus inimigos. Esta fórmula, que funciona há éons, permitiu que os demônios se impulsionassem para se tornarem uma raça dominante em todo o universo. Enfrentando a pressão constante dos demônios, tanto externa quanto internamente, apenas uma organização como a União mal conseguia manter o equilíbrio de poder entre a humanidade sob controle. Atualmente, eu tinha 250 ou comigo, mas se eu precisasse de mais dinheiro, poderia simplesmente pedir aos meus pais. Esqueci de dizer isso, mas quando reencarnei neste mundo, descobri que tinha uma mãe, um pai e uma irmãzinha que tinha apenas 2 anos de idade. Mais importante, aparentemente, meu pai era o mestre de uma guilda de tamanho médio-pequeno chamada o Galsicus. Como não me lembro de ter incluído esta guilda no meu romance, isso só poderia significar 2 coisas. Ou era insignificante demais para o enredo, ou minha reencarnação teve um efeito borboleta na história e, assim, criou a Galsicus. Eu honestamente prefiro a primeira opção, pois a segunda opção significaria que alguns eventos se desviariam da história, o que traz um elemento de incerteza para a história que eu conheço. Soltando um suspiro, tiro um pequeno cubo da minha bolsa. Em seguida, apertei um pequeno botão na parte superior do cubo e o joguei no chão. Chão. Imediatamente, o cubo se expandiu em uma grande tenda azul que tinha o tamanho de um quarto. Observando o cubo se desdobrar automaticamente diante dos meus olhos, não pude deixar de soltar um suspiro de espanto. Igual. Título: Tenda comprimida. Nível: G+. Descrição: usando a pele de um morcego Bland Curling, uma tenda de 2 metros quadrados pode ser erguida com um único toque de um botão. Igual. É tão legal. Se eu tivesse essas coisas de volta ao mundo em que eu vivia, eu com certeza iria acampar. Quer dizer, eu poderia literalmente montar a tenda em segundos sem passar pelo trabalho de realmente montar a tenda. Olhando para dentro da tenda, não pude deixar de balançar a cabeça em satisfação. Estava vazia, mas era realmente espaçosa. Caberia totalmente mais de 5 pessoas, e mais se realmente nos esforçássemos. Além disso, como era feita da pele de um morcego Bland Curling, uma besta de nível G, era muito mais durável do que o plástico normal e alguns poderiam dizer que era comparável a alguns metais em termos de durabilidade, tornando-a uma tenda extremamente boa. Tirando meu equipamento de dormir, deitei-me confortavelmente dentro da tenda e fechei os olhos. Eu estava tão exausto que adormeci alguns segundos depois de me deitar. No dia seguinte, depois de arrumar minhas coisas e tomar café da manhã na forma de uma barra de energia, continuei minha jornada em direção ao manual marcial de 5 estrelas, caminhando ao longo do rio. A boa notícia era que eu sabia o que estava procurando enquanto avançava.
A má notícia, por outro lado, era que eu não tinha ideia de quanto tempo precisaria caminhar antes de encontrar o que estava procurando. Eu só podia lamentar por ser preguiçoso. Quando eu estava escrevendo as cenas de viagem, eu omiti completamente as informações importantes, como quanto tempo o protagonista caminhou, ou às vezes eu até pulava tudo e simplesmente fazia o protagonista chegar ao destino omitindo sua jornada. Assim, mesmo que houvesse um item apelão que eu realmente quisesse pegar, eu nem saberia onde procurar, pois meu eu preguiçoso não escreveu onde ficava o lugar. Eu só escrevi a área geral. Mas isso também era inútil porque algumas áreas eram tão grandes que levariam anos para eu explorar. Além disso, também excluí os perigos à espreita na área, tornando as chances de encontrar o item apelão ainda menores. Você realmente não pode me culpar, no entanto. Quer dizer, quem esperaria ser jogado de repente dentro de seu próprio romance? Além disso, eu pulei as cenas de viagem porque elas eram simplesmente muito chatas. Parando, olhei para uma pedra estranha diante de mim. A pedra tinha um formato estranho e seu contorno se assemelhava ao de um samurai que segurava uma espada em cima de sua cabeça. Eu digo se assemelhava, mas estava atualmente coberta por musgo e trepadeiras, fazendo com que, se alguém não olhasse com cuidado, nunca seria capaz de avistar isso. Claro, eu sabia por que parecia daquele jeito, pois não era realmente uma pedra, mas uma estátua em memória do grão-mestre Keiki. Com o passar do tempo, a estátua se deteriorou lentamente, fazendo com que parecesse uma pedra de formato estranho para qualquer um que passasse por ali. Sentando-me, estendi um pequeno pano e sentei nele. E agora é só esperar. O que eu estava esperando era o pôr do sol, pois somente quando o sol se pusesse eu saberia exatamente para onde ir. A estátua foi feita pelo grão-mestre Keiki quando ele ainda estava vivo e foi projetada para que a cada pôr do sol apontasse para onde seu túmulo permanecia. A partir deste ponto, eu estava seguindo estritamente o que escrevi sobre como encontrar o túmulo do grão-mestre Keiki. Em primeiro lugar, o protagonista nunca se preocupou em vir aqui, pois ele não escolheu o estilo Keiki, mas o estilo Levisha, tornando esta a primeira vez que alguém realmente veio aqui. Não demorou muito para o sol finalmente começar a se pôr e, precisamente quando o sol se moveu diretamente acima da estátua, uma linha dourada emergiu da ponta da espada. Olhando para onde a linha ia, pude determinar aproximadamente que estava apontando para noroeste, em direção ao que parecia ser uma árvore grande, mas discreta, ao longe. Bingo! Sorrindo amplamente, anotei imediatamente a árvore mentalmente e corri em direção a ela. Leva aproximadamente 150 a 200 segundos para o sol se pôr. Isso significa que eu só tinha esse pequeno tempo para correr da estátua até a árvore ou pelo menos perto da árvore, que ficava a pelo menos 1 quilômetro de onde eu estava. Se eu não chegasse perto da árvore quando o sol se pusesse, eu facilmente perderia a árvore de vista, pois, além de ser ligeiramente maior do que qualquer outra árvore, parecia exatamente igual a qualquer outra árvore da área. Se não fosse pela estátua apontando diretamente para as três, eu nunca teria conseguido saber para onde ir. Arf, arf, arf. Chegando com respiração pesada, desabei na frente da árvore. Eu estava totalmente exausto. Corri em velocidade máxima em um terreno acidentado até chegar na frente da árvore. Quando cheguei, o sol já havia se posto, mas eu não me importei, pois já havia atingido meu objetivo. E agora, o que devo fazer? Mesmo sendo o autor, eu estava totalmente sem saber o que fazer em seguida, pois nunca havia escrito uma cena em que o protagonista ia ao túmulo do grão-mestre Keiki. Eu nem sabia se havia armadilhas ou provações dentro do túmulo. A única coisa que eu sabia era que o túmulo estava em algum lugar perto desta árvore na minha frente. Olhando cuidadosamente ao redor da árvore, notei uma raiz que se destacava do chão. Colocando minhas mãos nela, notei que estava bastante solta em comparação com as outras raízes que estavam firmemente gravadas no chão. Sem pensar duas vezes, puxei imediatamente a raiz com toda a minha força. Snap! Com um som alto, a raiz se soltou diretamente do chão, revelando um pequeno buraco que poderia caber uma única pessoa. Jogando a raiz para o lado, entrei imediatamente no pequeno buraco. A primeira coisa que notei quando entrei no buraco foi que tudo acima da árvore era oco e uma única corda balançava do topo da árvore. Gul! Seguindo minha linha de visão, engoli a seco involuntariamente ao notar a corda que balançava do topo da árvore descendo até um buraco escuro e sem fundo no meio do chão. Olhando para o buraco, não pude deixar de sentir suor frio escorrer das minhas costas, pois realmente parecia que não havia fim para o buraco. Reunindo minha coragem,
Segurei firmemente a corda e comecei lentamente minha descida pelo buraco. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, quando minhas mãos estavam dormentes, eu havia perdido a conta de quanto tempo eu estava descendo a corda. Meus braços e meu tronco neste ponto estavam começando a queimar da dor de descer continuamente a corda e, antes que eu percebesse, meu estado mental também estava se degradando. Ainda assim, independentemente do quanto eu estivesse sofrendo, suportei a dor e continuei descendo o buraco. Capítulo 6 Arte da Espada 2 Arf, arf, arf. Com os olhos vermelhos, continuei descendo a corda. Não sei quanto tempo eu estava aqui embaixo, mas presumo que pelo menos 2 dias se passaram desde que comecei a descer. Minhas mãos, que estavam cheias de bolhas, começaram a sangrar por toda a corda, deixando um rastro vermelho durante minha descida. Meus músculos entravam em espasmos a cada minuto, quase me fazendo perder o controle da corda em algumas ocasiões. Parecia que eu havia voltado ao passado, onde eu ficava digitando monotonamente no teclado sem nenhum propósito. Eu apenas continuei indo e indo e indo, até que meu senso de tempo e razão deixou meu corpo. Até mesmo a dor diminuiu lentamente, fazendo parecer que eu era um robô. Infelizmente, como qualquer outro objeto movido a energia, os robôs tendem a ficar sem bateria. E foi precisamente o que aconteceu comigo. Minha visão ficou turva e minhas mãos lentamente perderam o controle da corda. Parece que eu morri de novo, hein? Curiosamente, não foi a mesma sensação da minha primeira morte, onde senti apenas frio e solidão sem fim. Desta vez, uma sensação quente envolveu meu corpo, me fazendo sentir extremamente confortável. Parecia que eu estava de volta ao útero da minha mãe, sob o constante sustento e proteção dela. Não foi ruim. Dom. 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 De repente, ouvi o som alto de um sino tocando, fazendo minha mente girar e meus olhos se abrirem. O que acabou de acontecer? Sentando-me abruptamente, encontrei meu corpo encharcado de suor. Tocando meu corpo atordoado, notei que estava em cima de uma pequena cama com os lençóis úmidos do meu suor. Olhando para minhas mãos, não consegui ver nenhum vestígio da cena horrível anterior de quando eu estava escalando a corda. Olhando em volta, finalmente notei meus arredores. Eu estava dentro de um pequeno quarto com o que parecia ser um piso de tatame japonês. O quarto era bastante vazio e, além de uma pequena mesa de chá e um grande relógio antigo que tocava constantemente no canto do quarto, não havia outros móveis. Você acordou, garoto? Hã? Virando minha cabeça para a direita, de onde vinha a voz, um homem de meia idade estava sentado ao lado da mesa de chá preparando um chá. Seus movimentos despreocupados e seu comportamento calmo ao preparar o chá combinavam com um ambiente tranquilo. O aroma vindo do chá encheu todo o cômodo, fazendo com que eu relaxasse momentaneamente. Mas não por muito tempo, pois imediatamente pulei da cama e olhei cautelosamente para o estranho à minha frente. Cabelo preto como azeviche, olhos pretos profundos e um rosto severo, mas ainda assim de aparência gentil. Relaxe, garoto, não vou fazer nada com você. Quem é você? Perguntei cautelosamente sem baixar a guarda. Se não fosse pelo fato de que eu tinha certeza de que ele não estava lá quando eu estava verificando o quarto anteriormente, eu não estaria tão cauteloso como estou agora. Um mestre. Ele era definitivamente um mestre além do meu nível. Apenas alguém que estivesse muito acima do meu nível poderia aparecer de repente do nada sem que eu percebesse. Batendo o punho na mão, como se tivesse se lembrado de algo, o homem de meia idade de aparência severa olhou para mim e falou: "Ah, é verdade. Eu ainda não me apresentei, não é?" Sorrindo levemente, ele estendeu a mão direita em minha direção. "Prazer em conhecê-lo, garoto, meu nome é Toshimoto Keiki." Instantaneamente, minhas pupilas se dilataram e minha boca ficou aberta. Mamas, como? Você já não está morto?" Minha fala gaguejou e meu corpo tremeu enquanto eu olhava para o homem à minha frente em choque. "Ei, garoto, não seja assim." Rindo amargamente da minha reação, o grão-mestre Keiki calmamente colocou o bule de chá e soprou na xícara de chá em sua mão. Fuú. Sim, tecnicamente eu poderia ser considerado morto, mas alguém invadiu minha casa acordando a alma remanescente que deixei para trás quando faleci. A alma remanescente. Uma vez que um especialista atingisse um certo nível, ele poderia aprender uma técnica chinesa antiga conhecida como divisão da alma.
Seu objetivo principal era dividir uma alma e anexá-la a um objeto, permitindo que uma pessoa por um curto período de tempo interagisse com o iniciador da técnica. Para resumir melhor a técnica, era basicamente uma gravação ao vivo com a qual você poderia interagir. Não tinha poder de ataque, além de herdar as memórias do iniciador, não tinha nenhum outro recurso. Sabendo disso, consegui juntar as peças e consegui me recompor. Kof. Desculpe por isso. Divertido com meu comportamento estranho, o grão-mestre Keiki riu alto e disse: hahaha, não se preocupe, não se preocupe, eu esperava que esse tipo de reação acontecesse quando alguém encontrasse meu local de descanso. Ren. Com licença. Confuso. O grão-mestre Keiki ergueu a sobrancelha e olhou para mim, que estava estendendo a mão para ele. Meu nome é Ren. Ren Dover. Ah. É verdade. Que falta de educação minha, eu ainda não tinha perguntado seu nome, um prazer em conhecê-lo, Ren. Apertando minha mão, nós dois nos olhamos e apertamos nossas mãos. Por favor, sente-me nosse. Gesticulando para que eu me sentasse ao lado da mesa de chá, o grão-mestre Keiki pegou o bule de porcelana e despejou o conteúdo que estava nele. Verde ou preto? Vamos de verde. Sorrindo levemente, o grão-mestre Keiki adicionou as folhas de chá ao recipiente de infusão e lentamente derramou água quente dentro do recipiente para deixar as folhas de molho e infusão na panela. Enquanto observava a água escurecer lentamente, o grão-mestre Keiki soltou um suspiro triste e um olhar nostálgico apareceu em seu rosto. Sabe, eu já fui jovem e tolo como você, na minha época, eu vivia em um país conhecido como Japão. Era um dos lugares mais bonitos do mundo. Tinha montanhas altas e belas, nascentes tingidas de rosa devido à floração das sakuras, comida maravilhosa e céus estrelados hipnotizantes, alguns até o chamavam de paraíso na terra. Vendo o grão-mestre Keiki relembrar seu passado, sentei-me imediatamente e prestei muita atenção ao que ele estava dizendo. Mais do que eu querer saber mais sobre seu passado, que eu já conhecia, prestei total atenção a ele por causa do meu respeito por ele. Embora ele possa ter sido um personagem fictício que eu criei, isso era antes e isto era agora. Ele não era mais um personagem fictício e este mundo não era mais um romance. Isso era real, e o homem diante de mim era o grão-mestre Keiki, um guerreiro lendário que sacrificou sua vida pela segurança de milhões. Olhando para o teto da sala enquanto relembrava seu passado, o grão-mestre Keiki soltou um sorriso triste e trágico. Antes do desastre, eu tinha uma esposa e uma filha lindas. Naquela época, eu trabalhava como instrutor de kendo e, embora eu não ganhasse muito, eu era feliz. Era uma vida simples, mas gratificante. Mas, então nos atingiu do nada. Terremotos massivos engoliram o Japão, criando tsunamis por toda parte. Era um caos total, com pessoas sendo mortas e casas sendo perdidas. O mundo que antes conhecíamos começou a desmoronar. Felizmente, na época em que isso estava acontecendo, minha esposa e filha estavam viajando de avião comigo para fora do Japão e, assim, fomos relativamente pouco afetados pela catástrofe, mas... De repente, o grão-mestre Keiki apertou a xícara de chá que estava segurando com força, enquanto seu rosto ardia de pura raiva. Então a segunda calamidade aconteceu. Respirando fundo, ele tentou se acalmar antes de continuar seu discurso. Criaturas negras enormes com asas de morcego e chifres afiados emergiram dos portões misteriosos que apareceram em todo o mundo. A princípio, eles não fizeram nada, apenas ficaram no ar e nos observaram calmamente como algum tipo de rato dentro de um laboratório. Até hoje me lembro de seus olhos arrogantes e sorrisos assustadores que se alegravam com nosso desespero. Com as mãos tremendo, o grão-mestre Keiki olhou diretamente para mim. Embora ele devesse ser uma consciência remanescente, eu ainda podia ver vividamente a tristeza e a angústia escondidas profundamente em seus olhos, enquanto lágrimas cristalinas escorriam por seu rosto enrugado. Assim que eles nos consideraram fracos. Sua xícara de chá, que já estava tremendo, tremeu ainda mais forte e sua expressão, que antes ainda era estoica, desmoronou completamente enquanto mais lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. E Menozeles tiraram minha esposa e filha de mim. Com o corpo tremendo, o grão-mestre Keiki, não, Toshimoto Keiki, pai e marido, deixou as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto lamentava a morte de seus entes queridos. Observando o homem de aparência frágil desabar na minha frente, optei por permanecer em silêncio e esperei pacientemente que ele se acalmasse. Uma leve pontada de dor atingiu meu peito,
pois uma parte de mim se sentia responsável pela tragédia deste homem. Enxugando os olhos, o grão-mestre Keiki se levantou e caminhou calmamente em minha direção. Desculpe por você ter que ver isso. Não, eu entendo. Balancei a cabeça e me levantei também. Olhando um para o outro olho no olho por alguns segundos, o grão-mestre Keiki de repente sorriu e deu um tapinha no meu ombro. Bom, parece que minha sorte não é tão ruim. Passando por mim, ele deslizou o soji, porta de estilo japonês, e saiu da sala enquanto gesticulava para que eu o seguisse. Siga-me. Assim que saí da sala, fiquei boquiaberto. Um jardim inexplicavelmente lindo estava diante de mim. Senti uma súbita falta de ar enquanto permanecia ali parado, hipnotizado pela cena. Tac, tac, tac. Plantas verdejantes cobriam vibrantemente os arredores do jardim e, no meio dele, apareceu um grande lago transparente onde peixes koi de vários tamanhos diferentes nadavam livremente. Pássaros voavam livremente e chiureavam ao redor do céu azul sem nuvens e, ocasionalmente, ouvia-se o som repetitivo, mas relaxante, da fonte de bambu plantada no jardim. Quanto mais eu andava pelo jardim, mais eu ficava hipnotizado pelos arredores. Aproximando-me do lago, pude ver peixes koi de cores diferentes, que variavam entre vermelho e branco, espiando levemente a superfície da água, quase como se estivessem cientes de nossa presença. No meio do lago, havia uma pequena ilha conectada por uma pequena ponte de madeira. Atravessando a ponte, mais uma vez fiquei sem fôlego. Um jardim em miniatura estilizado, através do qual pedras, espelhos d'água e musgo foram cuidadosamente compostos e cercados por cascalho que foi rastelado para se assemelhar a ondulações na água, apareceu na minha linha de visão. Um jardim zen. É bonito, não é? Sentando-se confortavelmente perto do jardim zen, o grão-mestre Keiki acenou com a mão, me incentivando a sentar ao lado dele. Realmente é. Respondi enquanto me sentava no chão ao lado dele. O silêncio nos envolveu enquanto nós dois olhávamos calmamente para o jardim zen à nossa frente. Era estranho, mas ao mesmo tempo relaxante. Sabe, fiquei realmente surpreso quando te vi pela primeira vez. O primeiro a interromper o silêncio foi o grão-mestre Keiki, que, com um sorriso estampado no rosto, continuou olhando para o jardim à sua frente. Desde a minha morte, ninguém jamais esteve neste lugar, e com razão, pois eu me certifiquei de esconder este lugar dos olhos curiosos daqueles bastardos gananciosos. É claro, mesmo que eles encontrassem este lugar por pura sorte, eu me certifiquei de que eles não seriam capazes de entrar. Tenho certeza que você sabe que a corda era um teste, certo? Com um sorriso no rosto, o grão-mestre Keiki olhou para mim, o que me fez recordar a experiência traumatizante pela qual eu havia passado antes. Claro que eu sei. Ainda estou sendo assombrado pela corda até hoje. Eu amaldiçoei interiormente enquanto sorria e acenava com a cabeça. Sim, eu me lembro. Cucucu, você é tão fácil de ler, garoto. Rindo alto, o grão-mestre Keiki continuou, você vê, eu coloquei aquela corda lá como um teste para determinar se alguém era digno de acordar minha alma. Se você tivesse descido, mas desistido depois de uma hora, nunca teria conseguido encontrar este lugar. Mesmo que você passasse um dia descendo a corda, você nunca teria conseguido vir aqui. Somente quando você conseguir descer firmemente a corda por 2 dias sem cair, você terá o direito de ter uma audiência comigo. Olhando para o grão-mestre Keiki, eu podia ver fracamente um traço de admiração em seus olhos enquanto ele olhava para mim. 4 dias, 3 horas, 22 minutos e 41 segundos. Esse é o tempo que você passou descendo a corda. Mesmo como uma alma remanescente, fiquei chocado com sua pura determinação. Continuei sorrindo, mas minha pálpebra não pôde deixar de se contrair com sua afirmação. Claro que continuei descendo, não é como se eu quisesse morrer depois de ter reencarnado. Mesmo que você tenha continuado porque queria continuar vivo, isso ainda conta como determinação. Além disso, você nunca ia morrer, em primeiro lugar, pois era apenas uma ilusão. Aparentemente tendo lido meus pensamentos novamente, o grão-mestre Keiki riu levemente, fazendo-me sorrir envergonhado. Voltando ao assunto, a razão pela qual criei o teste da corda foi para determinar se alguém é digno o suficiente para herdar minha arte da espada. Alguém sem determinação nunca pode ter esperança de herdar meu estilo Keiki. O estilo Keiki é uma arte da espada que se concentra em cortes monótonos, mas perfeitos.
Se alguém não consegue praticar o mesmo movimento monótono, como balançar a espada na mesma direção por mais de meio dia seguido, ele não é digno. Levantando-se, o grão-mestre Keiki atravessou a ponte e parou diante de uma árvore. Colocando a mão na bainha de sua katana, ele respirou fundo. Logo depois, sua figura se misturou lentamente com a paisagem ao redor, fazendo parecer que ele era um com a natureza. Frufar. Do nada, uma pequena rajada de vento passou, fazendo com que algumas folhas caíssem da árvore. As folhas que foram levadas pelo vento desceram lentamente perto de onde o grão-mestre Keiki estava. Clique. Tudo que ouvi foi um clique antes que todas as folhas ao redor do grão-mestre Keiki se dividissem em 8 pedaços idênticos, fazendo com que meu queixo caísse em forma de U. Clique. Com outro clique, a katana que parecia nunca ter saído da bainha retornou à sua posição original. O estilo Keiki é a arte da perfeição. Quando você consegue repetir o mesmo movimento sempre sem margem de erro, é quando você finalmente terá dominado o estilo Keiki. Fechando os olhos, tentei manter a compostura. Meu coração estava batendo como louco e meu sangue ferveu. Aquilo foi insano. Puta merda! Como diabos ele conseguiu cortar aquelas folhas tão perfeitamente sem nem mesmo se mover? Eu quero fazer isso também. Olhando para os olhos brilhantes de Ren, o grão-mestre Keiki soltou uma risada. Você deseja aprender? Interrompendo meus pensamentos, estava a voz severa do grão-mestre Keiki. Sim. Sem pensar duas vezes, balancei a cabeça entusiasticamente. Eu estava esperando por este momento. Muito bem. Aparentemente tendo tomado sua decisão, o grão-mestre Keiki sorriu pacificamente. Lentamente, ele caminhou até mim e tocou minha testa. Imediatamente senti minha mente ficar em branco quando uma enxurrada de informações invadiu minha mente. Observando-me ficar sobrecarregado pelas informações, o grão-mestre Keiki sorriu enquanto seu corpo se tornava cada vez mais transparente. Quando consegui organizar todas as informações dentro do meu cérebro, o grão-mestre Keiki já estava quase totalmente transparente. Assustado, imediatamente me ajoelhei e prestei meus respeitos. Obrigado. Obrigado. Farei o possível para continuar sua arte e espalhar seu nome pelo mundo. O grão-mestre Keiki soltou outro sorriso, enquanto murmurava algo inaudível antes de desaparecer e se espalhar em fragmentos de luz. Balançando a cabeça resolutamente, levantei-me. Embora suas últimas palavras pudessem ter sido inaudíveis, eu já podia dizer o que ele queria dizer. Mantenha-se discreto até que você esteja forte o suficiente. Respirando fundo, dei uma última olhada nos arredores e gravei a paisagem dentro da minha cabeça. Prestando um último respeito, caminhei rapidamente em direção aonde estava a saída. Eu sei.